Manuela de Paula Ferreira, que viveu um amor impossível com o revolucionário Giuseppe Garibaldi, foi representada na literatura gaúcha em diversos momentos e por autores diferentes, entre eles Josué Guimarães, Tabajara Ruas e Letícia Wierchowski. Apesar de ser uma personagem real, Manuela não possui grande representatividade histórica. Sua presença em tantas obras literárias vem do fascínio que as histórias de amor impossível provocam nas pessoas. Foi a partir desta história que um ex-aluno do curso de letras da UPF pesquisou como cada autor retrata a personagem feminina de Manuela. Pedro Afonso Bart apresentou seu trabalho e foi vencedor da 22ª Mostra de Iniciação Científica na área de Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Letras e Artes da Universidade de Passo Fundo. Ele foi orientado pela professora Fabiane Verardi Bulamac. Acompanhe agora a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV e depois retornamos para conversar com os nossos convidados. Estás tão seguro? E por que não? E por que não, meu amor? Uma história de amor envolvente e que acabou ficando no inconsciente de todos os gaúchos. Os protagonistas, Manuela de Paula Ferreira e Giuseppe Garibaldi. Porém, um amor conturbado e que não pôde se concretizar por causa da Revolução Farroupilha. Essa história está presente em vários livros de autores diferentes. E a curiosidade em entender como cada autor retrata o casal levou um aluno e uma professora do curso de letras da UPF a pesquisar o amor de Manuela e Garibaldi sob diferentes pontos de vista. O estudo começou no acervo Josué Guimarães, que fica na Biblioteca Central da Universidade. Bem, a pesquisa na nossa área, na área de letras, na área da leitura, da formação do leitor, ela é uma pesquisa geralmente bibliográfica, como é nesse caso essa nossa pesquisa que começou com o acervo do Josué Guimarães, o Aljog, que o nosso olhar sempre foi sobre esse autor sul-riograndense, um dos maiores autores gaúchos, e nós temos o prazer, né, de ter esse acervo aqui na universidade. Então, nós começamos a olhar como é que ele, Josué Guimarães, instigava o leitor a ler a sua obra. Então, nós começamos a ver isso a partir das crônicas do Josué. Depois que nós trabalhamos com o período X de crônicas do Josué Guimarães, nós estávamos lendo sobre literatura infantil, continuando com a formação do leitor, como determinadas personagens são retratadas dentro da literatura. Amor de Perdição, de Josué Guimarães, foi a última novela escrita pelo autor e o ponto de partida da pesquisa. Nesse livro em especial, quem é o protagonista da história é a história de amor. As mulheres têm voz, Manuela tem voz, mas ela não é protagonista da história sozinha, é ela e Garibaldi. Na verdade, se percebe implicitamente que as razões de José Guimarães teve para montar toda a obra foi fazer uma sutil crítica à própria Constituição da Revolução Farroupilha. Varões Assinalados, de Tabajara Ruas, foi a segunda obra analisada. O autor tenta resgatar a história da Revolução como um todo. Heróis farrapos, Bento Gonçalves, Bento Manuel e Giuseppe Garibaldi são personagens centrais desta obra. E Manuela é caracterizada como personagem, mas ela ocupa apenas alguns capítulos da obra, pouquíssimos. Então, a Manuela não tem falas, a Manuela aparece apenas mencionada pelos outros. O que impera aqui é o ponto de vista da história tradicional. Então, o romance do Giuseppe e da Manuela é citado, a razão também, mas o amor acaba ficando em segundo plano, porque aqui o que importa é o heroísmo, o feito dos heróis. A Casa das Sete Mulheres, de Letícia Wierchowski, talvez a mais conhecida obra que retrata a Revolução Farroupilha, mostra a versão feminina da história. Nela, Manuela é a protagonista. Esse livro, que inspirou uma minissérie, foi a terceira e última obra analisada pelo estudo. É sob o ponto de vista dela que os eventos da guerra vão sendo mostrados. É o ponto de vista dela que é o fio condutor da obra. E é o amor de Giuseppe Garibaldi, que é a tônica central da Casa das Sete Mulheres. São as expectativas, os sonhos, a capacidade de Manuela como
se reinventar quando o amor deles acabou sendo invalidado. Então, aqui é o ponto de vista feminino que impera sobre a obra. Compreender o ponto de vista por trás da construção desses personagens permite traçar um paralelo de como autores gaúchos percebem sua própria história. Também é possível estabelecer a relação de todo o povo gaúcho com seu passado e com a visão da mulher gaúcha. Essa pesquisa me inspira muitas perguntas de muitos assuntos diferentes que não só têm a ver com a Manuela. Mas acho que a primeira pergunta, Fabiane, e talvez uma pergunta muito importante para o nosso telespectador que não está dentro da universidade todos os dias e que acompanha a universidade pela tela da televisão, né? A gente sempre traz aqui no Uni Aberta muitos entrevistados na área da psicologia, na área da agronomia, da medicina, né? Que falam assim de pesquisas que resultam em produtos ou processos práticos que podem mudar a vida das pessoas. E a gente não fala muito da pesquisa na área das humanas, né? Com exceção da psicologia. Por que pesquisar a literatura é importante? Bom, em primeiro lugar, nós pensamos assim, estamos na capital nacional da literatura, nós temos toda uma história de mais de 30 anos de engajamento na leitura, na literatura, na formação do leitor. Então, o nosso olhar, é lógico que é sobre a literatura, que ela tem toda essa função de humanização do ser humano, né? Então, na área de letras... Como a arte, do modo geral. Do modo geral, exato. Então, nós temos essa questão da pesquisa bibliográfica. Então, por exemplo, A Casa das Sete Mulheres foi um livro que foi transformado numa minissérie. O que isso atrai o leitor? Por que todo mundo, quando assiste a série, fica tão apaixonado e vai... nesse caso, nós temos, às vezes, um processo inverso. Da minissérie, ele passa para o livro. Então, quer dizer, a televisão cumpriu também esse papel instigador, né? Então, a literatura tem de ser estudada porque ela tem todo esse fator humanizador, o que faz com que você, leitor, queira procurar uma personagem. Então, nós trabalhamos muito com os livros que nos chamam a atenção. Nós, nesse caso, começamos a pesquisa com o acervo do Josué Guimarães, porque nós temos esse acervo, a universidade é depositária, né, desse grande acervo dos maiores escritores gaúchos, então nós precisávamos ver o que ele trabalhava, como é que o leitor também dá visibilidade a ele, a grande obra que ele tem, né? Mas eu queria perguntar para o Fábio, por que a Manuela? Entre tantas personagens, entre tantos livros de amor e personagens de amor, por que essa personagem? Bem, a pesquisa veio numa caminhada dentro do acervo. Primeiro nós pesquisamos as crônicas, chegamos aos livros infantis e junto na perspectiva da análise do perfil da mulher dentro da literatura, me chamou a atenção um personagem da última novela de José Guimarães, a Manuela, o modo que ele retrata a Manuela. Eu já conhecia outras representações da literatura da história de amor da Manuela pela Casa das Sete Mulheres, eu já tinha lido o livro da Tabajara Ruas, e ao ver a representação do José Guimarães, a representação que ele faz da história de amor, assim, eu até comentei com a prof, isso dá um ótimo material de pesquisa, a gente comparar como cada um desses autores percebe essa história de amor, como a história do nosso estado é retratada por meio dessa história de amor. Pedro, acontece também da gente se identificar com a história de amor, da gente procurar isso na literatura, no sentido de pensar assim, poxa, entender como um texto é construído, quais são as bases de um livro, também ajuda a entender quem somos nós, não? Principalmente no nosso olhar, nós estamos vendo muito essa questão da condição feminina, né? Então, nós vimos nesse olhar da construção da personagem feminina. Então, uma forma da gente também conseguir ver como essa mulher cresceu, como é a história dessa mulher, a literatura nos ajuda muito, porque a gente também consegue reconfigurar a situação dela na sociedade. Então, nosso olhar também era sobre isso, sobre a condição feminina. E ali nós tínhamos a questão, a Manuela, uma personagem histórica, que realmente existiu. E era, de fato, o Pedro estava contando, sobrinha mesmo do líder da Revolução Farroupilha. Na verdade, é até um dado curioso que Manuela é prima. Só que todos os livros, todos os registros literários registram ela como sobrinha.
tudo isso por causa da figura como tio, ele teria um poder de decisão sobre ela que um primo não teria, Bento Gonçalves, no caso. Então, tanto a Letícia, como José Guimarães, como Tabajara Aruas, fizeram com que Manuela fosse retratada como sobrinha, mas, na verdade, historicamente, ela era prima. E esse dado é muito interessante, tudo isso instiga, todos esses pequenos detalhes porque instigam a pesquisa. isso também retrata a sociedade, Exatamente, né? porque no livro, na obra, num contexto geral, ele ser primo de segundo grau não tem o impacto dele ser tio. Exato. Sendo que ela não tinha pai. Porque o pai dela morreu na guerra em 1938. Ela é uma personagem real. E por que ela não tem tanto destaque histórico? A Fabiane estava comentando um pouco isso até em relação à personagem da Anitta, né? Eu queria que tu compartilhasse com os nossos telespectadores isso. Eu penso assim, o meu olhar é um olhar de quem estuda um pouco da condição feminina, que tem esse olhar da literatura, da história da mulher da literatura. O que nós podemos pensar, claro que isso a gente precisava, demanda mais pesquisa, né? Por exemplo, assim, o fato de que a Manuela, ela é uma personagem que ela exerce a função das mulheres, o que se esperava. O que estava designado para as mulheres, quer dizer, ficar em casa, até na minissérie da Globo, ela foi à luta, ela foi feita como enfermeira, enfim. Ela quis mostrar que ela também podia. Exato. Isso, ela foi atrás de José. Mas não é o fato real. E a Anitta, não. A Anitta, ela adentrou nesse universo masculino sendo a própria Anitta. Ela não precisou, assim como nós vamos ver em vários, por exemplo, uma Joana d'Arc, né? Que para entrar... Se travestiu. A de Adorim, do Grande Sertão Veredas, né? Quer dizer, o universo de guerra é um universo, entre aspas, masculino. E a Anitta teve toda essa ascensão. Então, acho que, de certa forma, ela foi ofuscada, por assim dizer, né? A própria Pedro, história. nós temos 3 livros diferentes, 3 autores diferentes e estilos completamente distintos. Exato. Inclusive para públicos leitores distintos, porque José Guimarães é um romance juvenil. Ele já estrutura toda a obra para atrair os jovens. Ele já é um romance assim que capta o leitor pela doçura. Já a obra Tabajara Aruas não, é um livro histórico que já se percebe a intenção de fazer um registro histórico da Revolução Farroupilha. E, no caso da Casa Sete Mulheres, quase a relação oposta à obra de Tabajara Aruas. É Letícia Erchovski com preocupação de trazer um olhar feminino para a Revolução Farroupilha. Então, são 3 livros com públicos leitores diferentes. Mais romanceado também, um olhar mais fantasioso. Exatamente. Né? Mais inspirado pelas ilusões que a gente constrói quando está apaixonado. Exato. E quando se envolve com o amor. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já para falar um pouquinho mais dessa personagem e da pesquisa na área da literatura. Uma pesquisa realizada aqui na UPF buscou comparar como diferentes autores contaram uma mesma história e como caracterizaram uma mesma personagem de formas distintas. Estamos falando de Manuela de Paula Ferreira, que teve uma conhecida história de amor com Giuseppe Garibaldi. Estão conosco aqui no estúdio o ex-aluno do curso de Letras da UPF, o Pedro Afonso Bart, que desenvolveu esse estudo juntamente com sua orientadora, a professora Fabiane Gerardi Burlamac. Fabiane, estamos falando da importância da pesquisa na literatura e como a literatura pode, de certa forma, representar o nosso cotidiano, a nossa história passada, a nossa história futura. Eu lembrei agora do Neuromancer, que é um livro de ficção científica que foi escrito há muito tempo, mas não falando de um tempo passado, como é o caso, por exemplo, desses, mas falando de um futuro, né? Agora, claro, é fácil fazer uma relação entre essas obras que o Pedro cita com o nosso cotidiano, porque eles contam, de fato, com elementos da nossa história mesmo. E um livro que seja completamente de ficção, ele ainda tem esse papel? Eu acho que sim. Principalmente se nós formos pensar na literatura juvenil, né? Então, a gente pensa assim, vamos pegar a Guerra dos Tronos, vamos pegar, agora que tem a série... Me deu um branco.
série na TV a cabo? Game of Thrones. Da Guerra dos Tronos, Crônicas de Gelo e Fogo. Do Gelo e Fogo, né? Então, eles estão trabalhando com situações distópicas, né? Nós estamos trabalhando com distopias, mas, no entanto, o jovem se enxerga ali dentro, ele se vê desse jeito. Aliás, é um fenômeno interessante a gente observar na TV a cabo a quantidade de séries que estão se voltando para o mundo das fábulas, para o mundo, esse mundo mitológico, esotérico, esse mundo que não é um mundo muito palpável, é uma coisa mais intangível, longe da nossa realidade, né? Mostrando que às vezes a gente precisa sair um pouco dessa realidade, a gente precisa fugir um pouco dessa realidade que nos acomete, e viver num mundo em que tu enxergas determinados problemas, que eu também estou passando por isso, mas não sou eu que estou me vendo assim. Então a gente vê, claro que nesse fenômeno que a gente está vendo da ascensão, essas sagas que hoje em dia nós não temos mais um livro, a gente tem trilogias, né? São sempre trilogias. Trilogias ou agora 5, 6 livros da mesma... Porque é algo que te prende. Então, eu acho assim que o jovem se enxerga muito na literatura. Então, e a gente consegue ver muito, muito boa literatura a partir do momento que há essa identificação. Mas, por outro lado, eu penso assim que o leitor adulto também tem tido acesso a muito boa literatura, que os textos estão mais disponíveis, quer dizer, a gente não mais hoje precisa se valer do impresso para ler, né? Você pode baixar um aplicativo, tu podes ler no tablet, tu pode ler no iPad, tu pode ler no Kindle, né? Então, eu ia perguntar, Pedro, tu tens familiaridade com esses outros espaços e universos de leitura, ou tu gosta da literatura mais tradicional, do livro, desses contos mais romanceados? Quais as tuas preferências? Para a gente entender até porque que a gente faz escolhas baseadas nas nossas identidades, né? E a tua, Pedro? Bem, eu como leitor, eu sempre estou descobrindo novos horizontes, novas posturas. Então, eu sou daqueles que me aventuro nos livros, me aventuro em diferentes modalidades de leitura. Então, eu acredito que isso é importante para você manter também esse diferente olhar e construir também uma visão crítica a respeito de todos os materiais de leitura disponíveis. Agora, me diz uma coisa, dos 3 autores, tá certo que tu estudaste os 3, mas tu deve ter uma preferência. Qual dos 3 autores que trabalha a figura de Manuela que mais te chama a atenção? Né? O Tabajara, a Letícia ou o Josué Guimarães? Com quem tu ficas? Bem, eu acredito, por quê? Sim, que uma escolha assim também depende muito da idade do leitor e do cabedal de leituras que a pessoa tem. Eu, particularmente, o que motivou toda a pesquisa foi o olhar do José Guimarães, que num romance juvenil conseguiu colocar ironia, conseguiu colocar romance, conseguiu colocar vários ingredientes. Então isso instiga de uma maneira que tanto inspirou a pesquisa, como inspira você a buscar para saber como se essa história realmente aconteceu. Mas eu particularmente gosto também muito do olhar açucarado, meio idealista demais da Letícia Erchovsky. Tu chegou a ler tu falaste que na biografia do Giuseppe aparece também a figura da Manuela. Exato, até... Tu chegaste a ler essa biografia? Não, eu não cheguei a ler ela integralmente, apenas as partes que interessavam a pesquisa, que isso já está de conhecimento público, que ele coloca, assim, ele não cita a Manuela de Paula Ferreira, ele apenas a biografia dele é escrita por ele mesmo. Sim. E publicada... Sim, Isso na época da morte dele. E aí ele cita ela. Não, ele cita que o momento da vida dele mais importante foram os anos que ele passou no Rio Grande do Sul, na Guerra dos Farrapos, que foi aqui que ele conheceu o povo mais forte, guerreiro que ele já viu na sua vida, e foi aqui que ele conheceu os 2 grandes amores da sua vida. Os 2 grandes amores, a Manuela, Anita Garibaldi, que é o amor que o mundo que é conhecido pela história, e implicitamente fica a Manuela de Paula Ferreira. Fabiane, não é perigoso esse limite entre quando a literatura faz essa mistura da realidade da ficção? Por exemplo, o texto da Letícia é a adaptação para televisão é outra, mas o público geralmente acessa mais a adaptação do que o texto da literatura, né? Esse limite dessa mistura da figura da Manuela como uma figura real, parente de Bento Gonçalves, né? Uma figura dentro da nossa história
com toda essa ilusão que se constrói em torno depois essas duas personagens, que é o amor entre o Giuseppe e a Manuela, não tem um pouco de perigo das pessoas confundirem a história real do que aconteceu durante a Revolução Farroupilha com o que a televisão, por exemplo, está mostrando a partir de uma apropriação que ela fez da literatura e de dados históricos? Mas eu acho que a literatura não tem um compromisso. A literatura não. Não, né? Então eu acho assim, ela se vale de fatos históricos, ela se valeu, mas ela vai trabalhar com ele. O compromisso do escritor é um compromisso com a ficção, né? Então tu está sabendo que tu estás lendo uma ficção. Talvez aí a gente veja a importância da formação do leitor, para que esteja apto a fazer essa leitura. Exato. Porque o que acontece? Você está lendo gêneros textuais diferenciados, quer dizer, a literatura geralmente ela é ficcional, quer dizer, tu pegas um determinado contexto histórico, um fato que aconteceu, mas você ficcionaliza ali em cima, a não ser que tu estejas trabalhando com uma biografia, com uma autobiografia, que daí não é mais um livro-reportagem. Aí não é mais um texto literário. Né? O texto literário tem essa linguagem plurissignificativa, vai ter tu vai entender de um jeito, o Pedro vai entender de outro, eu vou entender de outro, quer dizer, a linguagem ela é plurissignificativa, ela vai ter, dependendo do meu horizonte de expectativa, quer dizer, das leituras que eu tenho, da minha leitura de mundo, do momento histórico que eu também estou vivendo, né? Quer dizer, se eu estou vivendo um momento propício a ler amor, eu vou ler de uma forma, cada um... Como o Josué faz isso conosco na adolescência muito bem, né? Exato. Com É Tarde para Saber, que é um clássico que a gente lê, eu li na minha adolescência. Pedro, quanto tempo tu levou para concluir a tua pesquisa? É que, na verdade, é difícil Será falar, que tu assim, concluiu a tua pesquisa, não, né? É que, na verdade, ela aponta por vários caminhos. Na verdade, não dá, assim, para colocar, assim, um tempo, porque é uma caminhada que vem de 3 anos. Porque construir a identidade do Josué como autor, através das crônicas, dos outros livros infanto-juvenis, até nós chegarmos até a Manuela. Então, em pesquisa, em literatura, a conclusão é algo que vai se formando e vai se transformando conforme o E que vai te levando para outros problemas, né? Exatamente. Para a gente encerrar o programa, tem uma pergunta, já que nós estamos falando em pesquisa, em literatura, em formação de leitores, que eu não posso deixar de fazer, né? Nós falamos um pouco das séries da TV a cabo, esses fenômenos midiáticos que associam frequentemente a literatura a produções de filme ou de séries, eles favorecem a formação dos leitores? Eu acho que eles, nesse momento, a partir do momento em que eles começaram a aparecer, isso favoreceu a aproximação das pessoas da literatura? Eu acho que sim. Eu acho que é um fenômeno, sem dúvida, que, por exemplo, assim, vamos pensar no Harry Potter. O Harry Potter primeiro foi o livro e depois vieram os filmes. Mas se nós pegarmos, por exemplo, a saga Crepúsculo, tá? Aqui não vamos entrar no mérito do texto, mas vamos entrar no mérito de leitores, do número de leitores que foram atingidos com essa série, né? Começou com o filme, com aquelas personagens, com aqueles atores ali, aquela dupla, né? Aquele trio no fim, e que as meninas, principalmente as meninas, passaram do filme para o livro. Então, há um fenômeno, sim, que eu acho que a gente não pode ignorar, porque existe essa questão das séries te levarem aos livros e vice-versa. Bom, eu quero agradecer o Pedro, quero agradecer a Fabiane pela presença e pela ótima conversa. Espero que nós possamos voltar a falar de literatura em outras ocasiões aqui na Universidade Aberta. E nós hoje ficamos por aqui, mas voltamos na próxima semana com outro tema de pesquisa realizada aqui na Universidade de Passo Fundo. Até lá!